Olá, boa noite. No programa Grandes Temas desta noite, teremos um debate sobre violência urbana e segurança pública. Nos últimos meses, a Grande Natal tem enfrentado uma onda de violência enorme. Um número cada vez maior de jovens da periferia da capital têm sido assassinados, enquanto estabelecimentos comerciais e residências são alvos constantes de assalto. Então pergunta-se, por que Natal, outrora uma das capitais mais seguras do país, se tornou uma cidade tão violenta? E o que pode ser feito para mudar este cenário? Para debater o tema, nós contamos com a presença de Aldair da Rocha, secretário de Segurança Pública e Defesa Social, também Ivênio Hermes, especialista em políticas e gestão em segurança pública, membro do Conselho Editorial da Carta Potiguar e colaborador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Também comigo, Marcos Dionísio Caldas, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, além de Edjair José de Oliveira Júnior, ele é presidente do Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da Segurança Pública do Rio Grande do Norte. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado por ter aceito o nosso convite. E você que está em casa, você também pode participar. É só mandar um e-mail. Anote. grandestemas@tvu.ufrnet.br. Você já pode fazer sua pergunta e iniciar ou participar de alguma forma do debate conosco. Boa noite, secretário. Boa noite a todos. Secretário, sucintamente, como o senhor definiria hoje a situação da segurança pública no Rio Grande do Norte? Olha, eu gosto de iniciar a discussão voltando um pouco à história, né? Aquilo que recebemos, né? Recebemos a pasta em 2011, em janeiro de 2011, com a nossa governadora Rosalba Cialini, e eu sou sincero a dizer a vocês, não imaginava a precariedade que nós encontraríamos à frente da segurança pública. Imaginava, mas não conhecia com detalhes, né? Iniciamos um trabalho em 2011, através na Polícia Judiciária, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros e, por fim, no ITEP, que são os 4 órgãos que compõem a segurança pública. É um trabalho que vem sendo feito, vem avançando, não no ritmo que todos nós esperamos, mas ele vem avançando e, como nós temos ainda mais um tempo pela frente, eu espero que tenhamos, nesse próximo ano, em 2014, um avanço mais rápido, mais significativo, para que possamos entregar o nosso final de mandato para o próximo governador, para o próximo secretário de Segurança Pública, algo bem melhor do que aquilo que recebemos. Essa é a minha meta maior, né? Eu quero falar agora com o professor Marcos Dionísio Caldas. Eu estou com informação aqui da produção, que o senhor registrou que somente até o dia 24 de maio deste ano, 567 pessoas foram assassinadas em território potiguar. Temos uma população de 3.228.198 pessoas. E São Paulo, que tem 11.376.685 habitantes, no mesmo período foram 400 casos de homicídios. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu vejo com preocupação e faria um apelo de que a governança do nosso Estado deixasse de se mirar pelo retrovisor e passasse a ser mais empreendedor. Os números que nós divulgamos esse final de semana são números assustadoramente para a população do Rio Grande do Norte. São Paulo divulgou na última sexta-feira, a quantidade de 1.500 homicídios em torno de quase 42 milhões de pessoas. Ao passo que o Rio Grande do Norte já se avizinha dos 600 homicídios para uma população de 3.200.000. Né? Em Natal, já ultrapassamos a quantidade de 200 homicídios, né, para uma população de 817 mil. E a população de São Paulo, com 400 homicídios, em torno de quase 12 milhões de pessoas. Então, por si só, o gigantismo de São Paulo e o gigantismo dos nossos números nominais aqui nos fazem fazer um apelo para que toda a sociedade e o poder público estadual façam um esforço concentrado para a gente minimizar essa onda de violência, senão a Copa do Mundo fará com que nós tenhamos uma visibilidade negativa internacionalmente. Professor Ivênio, o senhor como especialista em questões de segurança pública, como é que o senhor analisa essa realidade? Eu compartilho da preocupação do Dr. Dionísio.
A situação no estado ela é bem preocupante, porque o histórico de criminalidade ele não foi detido no tempo em que ele deveria ter sido. Não há concurso público para mudar o quadro efetivo da polícia judiciária. Nós temos uma situação bem complicada aqui, que é a efetivação do ciclo completo da atividade policial. Nós só temos um ciclo aqui trabalhando hoje em dia. Qual é o ciclo completo? O ciclo completo é o policiamento ostensivo e o policiamento investigativo. Nós só temos um ciclo trabalhando efetivamente, que é o ostensivo. Só que o ostensivo ele esbarra no investigativo, que não tem material humano para continuar fazendo essa outra parte. Quando ele não tem esse material humano para trabalhar, nem o ITEP tem equipamento, nem a Polícia Civil tem material humano para fazer o serviço dela, entangue, não tem como continuar detendo a marcha da criminalidade. E vejo que na atual gestão essa situação se consolidou. Se consolidou porque os números que estão sendo alarmados, estão sendo propagandeados, estão sendo sempre informados, eles não estão sendo levados a sério para que seja efetivado os concursados de uma polícia, por exemplo, como a Polícia Civil. Houve um concurso em 2009, os policiais que passaram, os concursados que fizeram esse concurso só foram para o curso de formação em 2010 e desde 2010 eles estão esperando essa nomeação. Uma nomeação que tem sido pulverizada, tem sido um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, que não faz com que nós tenhamos realmente sensível diferença na situação da detenção da marcha da criminalidade no Estado. Beleza. Djair José de Oliveira Júnior, você é presidente do Simpol, você que está na ponta, você que é agente, como você analisa esse mesmo problema? Como bem o senhor disse, eu sou agente de polícia. Queria aqui também aproveitar a oportunidade para cumprimentar meus companheiros policiais civis, militares, servidores do ITEP que estão aí trabalhando em plantão hoje, sustentando realmente essa massa, porque a criminalidade vem aumentando de forma assombrosa no nosso estado. E aí nós temos algumas teorias para esse avanço, para esse aumento da criminalidade. Por exemplo? Como bem disse o professor Ivênio, a polícia que investiga ela está sucateada. Não temos o ciclo completo, porque a polícia militar, que é a que faz o policiamento ostensivo, ela não é Deus, ela não é onipresente. Mesmo que haja policiais suficientes, policiais militares para cobrir todo o território, mesmo assim ainda há de acontecer o crime, porque existem crimes que são praticados por doentes, são aqueles crimes causados por patologia. Né? Não tem como impedir, a criminalidade ela vai acontecer. Não tem o dom da ubiquidade, não é Deus que está em todo mundo, né? Não tem, e infelizmente a criminalidade ela vai acontecer. Porém, quando a polícia investigativa, que é essa polícia, que depois que o crime acontece, chega no local do crime, e ali ela tem condições de trabalho, ela tem uma perícia que dá o suporte necessário para que ela possa responder diante da sua atividade investigativa à sociedade, esse crime, essa impunidade deixa de existir. O crime existe, mas não a impunidade, porque se chegará a investigação, levará com certeza ao encontro dos culpados. E esses culpados serão julgados e condenados. Logo, há uma repressão da criminalidade. Mas o que acontece no Rio Grande do Norte hoje é que a Polícia Civil está sucateada e, representando a Polícia Civil, nunca esteve tão ruim a situação ao ponto das delegacias, nesse exato momento, delegacias distritais dos bairros de Natal estarem fechadas. As delegacias à noite no Rio Grande do Norte elas fecham por falta de contingente policial. Nos finais de semana também. E encontra-se somente duas delegacias, a do plantão Zona Sul e Zona Norte aberta, para atender uma população de 817 mil. Eu estou falando de Natal, fora as cidades da Grande Natal, que também são atendidas por duas delegacias. Secretário, solução para esse problema? Eu ouvi bem aqui os nossos debatedores, né? Em primeiro lugar, é muito difícil você comparar São Paulo com o Rio Grande do Norte. São situações totalmente distintas, né? É a mesma coisa você comparar São Paulo com Nova York ou com Tóquio. Você vai encontrar diferenças enormes, né? Então fica muito difícil. Eu prefiro tratar realidades semelhantes. E tratando aqui do Nordeste, nós hoje encontramos o Rio Grande do Norte com uma situação difícil, isso eu não nego. Mas nós somos ainda o terceiro estado menos violento aqui do Nordeste. Nós só perdemos para o Piauí e para Sergipe. Não quer dizer que estejamos numa situação boa,
mas eu prefiro fazer a comparação com realidades próximas, né? Porque fica muito difícil as comparações grandes, assim, com situações bem diferenciadas. E outra coisa, você discutir problema de efetivo, problema de viatura, problema de armas, eu acredito que não seja realmente um grande tema. É um tema importante, mas o contexto da segurança ele vai muito além disso, e os senhores sabem muito bem disso, né? Então, eu respeito muito a opinião de todos, mas se a gente ficar discutindo aqui aumento de efetivo, viatura e armamento, a gente vai ficar patinando e não vamos avançar, né? Mas eu pergunto ao senhor, por que as delegacias fecham? O Dejair, ele respondeu a questão, a problema de efetivo. O Dejair sabe muito bem, ele trabalha há muito tempo na Polícia Civil aqui do Estado, e a deficiência de efetivo, ela realmente existe. Mas nós temos que pensar o seguinte, nós estamos numa situação hoje, o Estado do Rio Grande do Norte, economicamente muito fragilizada. Nós estamos aí acima da lei de responsabilidade fiscal, do limite prudencial, o que dificulta muito o governo a investir em pessoal. Existe a necessidade, como eu tenho sempre dito, existe a necessidade, existe a conveniência, mas a oportunidade não é essa. Nós estamos, então, tentando, através do planejamento, de uma reorganização do Estado, encontrar uma outra forma de chamarmos esse pessoal e contratarmos. A necessidade existe, eu não nego. É impossível você trabalhar numa cidade com 800 mil habitantes e com funcionamento de 2 plantões. Isso realmente não deveria existir. Deveríamos ter mais plantões, servir a população, né? Um serviço público de maior qualidade. É isso que necessita. Hoje nós deslocamos, às vezes, viaturas 100 quilômetros, até mais, para fazer um boletim de ocorrência. Coisas que poderiam ser simplesmente feitas naquela localidade e prestar um serviço de qualidade. O serviço nosso aqui, realmente, ele não é de qualidade. O professor também falou sobre o nosso ITEP, se não me engano, com toda razão. Nossos laudos, infelizmente, são bem fracos. Nós temos ainda que avançar bastante, porque a impunidade, né, todos sabem, depende muito da investigação, de uma perícia, né, e da polícia ostensiva trabalhando, prevenindo o crime, né? Mas é muito complexo o assunto de segurança pública, né? E a gente gosta dessa oportunidade para conhecer as outras ideias e avançar, né? Perfeito. Professor Ivênio, eu estou aqui com uma matéria da Folha de São Paulo, do repórter Reinaldo Turolo Júnior, que foi um enviado especial que veio a Natal. Ele diz: cenário de um aumento vertiginoso nos homicídios de jovens na década passada, Natal ainda tenta entender as causas da violência em meio a sinais de ação de grupos de extermínio. Isso aqui é gravíssimo. A taxa de homicídios de crianças e adolescentes até 19 anos na cidade cresceu de 2,9 para 30,5 por 100 mil jovens entre 2000 e 2010. Trata-se de um salto de 952%, o maior no período entre as capitais brasileiras. E aí? Turolo Júnior, foi inclusive, esse artigo dele foi citado em um texto meu, porque esta situação da criminalidade em cima das minorias, ela esbarra, sim, na questão da segurança pública, no ponto de vista da investigação. Pense, nós não temos como investigar os crimes que acontecem. Como nós não temos como investigar os crimes que acontecem, a situação de impunidade aumenta. O criminoso, ele se sente confortável em cometer crime. Há uma sensação de impunidade para o criminoso. A sensação de impunidade, ela é real. É real. Não é só a sensação, não. Existe impunidade. É uma situação de impunidade. Ele comete o crime e está tranquilo. E ele vai cometer crime contra essas minorias. Não são só essas minorias que ele citou. Tem outras minorias também que estão na Berlinda. E essas minorias estão sendo atingidas, inclusive, por grupos de extermínio que nós sabemos que existem. A mídia fala. Quais as outras minorias, além dos jovens? Homossexuais, travestis. Homossexuais, prostitutas estão sendo assassinadas. Pessoas que realmente não têm condições de ter uma proteção maior do Estado. E quando elas procuram essa proteção, elas esbarram com aquilo que o doutor Daí até comentou que a gente não era interessante falar sobre a falta de efetivo. Mas é a falta de efetivo que determina o fechamento das delegacias à noite. A falta de efetivo determina o fechamento das delegacias à noite, determina a falta de investigação e determina a sensação de impunidade. Com a impunidade, com a sensação de impunidade, eu tenho o sentimento de impunidade, eu vou cometer mais crimes. É natural isso.
E alguns grupos, eles se arvoram da justiça. Eles acham que por causa disso eles podem fazer a justiça que o Estado não está conseguindo fazer. A barbárie, né? Exatamente. A barbárie. Por isso ele diz assim, já que o Estado não dá conta disso, o que eu estou vendo ali? Aquela criança, aquele garoto ali, ele já está se envolvendo com o tráfico. Então, vamos já resolver o problema antes dele se agravar e resolvem exterminar. Por quê? Ele tem uma visão deturpada da justiça, uma visão deturpada do serviço, do trabalho policial. E ele vai continuar tendo essa visão porque ele não vai ser punido. Professor Marco Dionísio, como é que o senhor vê essa questão de grupos de extermínio no Rio Grande do Norte? Olha, eu tenho muito receio quando os meus pretensos delírios começam a se confirmar. Os seus pretensos delírios, né? Meus pretensos delírios. Né? Veja só, semana passada a Polícia Civil esclareceu a morte de uma senhora que havia sido sequestrada na zona norte de Natal. E no leito dessa investigação já se descobriu vários crimes que haviam sido cometidos pelas mesmas pessoas. Afirmei outrora de que já deveríamos ter serial killers no meio da nossa população por essa incapacidade de se investigar. Né? Então eu tenho muito receio quando os sinões que nós levantamos, eles começam a se materializar. Né? E a gente diz isso não para levar pânico à população. A gente acha que, inclusive, isso é um momento em que a gente aqui debatendo democraticamente, a gente precisa encontrar uma janela de luz para esse problema. E só há uma forma da gente encontrar uma janela de luz. É o governo priorizar os investimentos na segurança pública como prioridade, efetivamente, número 0, ao lado das prioridades de crianças e adolescentes. Claro. Convocar a sociedade e todas as instituições para fazer parte de uma grande mesa, que seria o Conselho Estadual de Segurança Pública. Já foi feita uma recomendação pelo Ministério Público para que fosse criado esse conselho e que, através dessa construção desse Conselho de Segurança Pública, fosse possível se parir uma série de intervenções no campo das políticas públicas de segurança para a gente começar a virar essa página. Se o Estado não tratar a segurança pública como prioridade, e aqui estamos aqui debatendo com o secretário, eu não posso jamais responsabilizá-lo pessoalmente por essa crise que estamos vivendo. Uma coisa é o secretário de segurança, outra coisa são as decisões na cúpula do governo. É necessário que essas decisões venham ao encontro dos anseios da população, que é exatamente poder ter sua janela aberta, poder colocar uma cadeira na calçada, que são gestos que as pessoas de Natal não já deixaram de fazer há uma década. E agora que não pode mais. Né? Então, eu acho que nesse momento, urge que o governo do Estado faça esse gesto. O problema é sério, o governo do Estado e as polícias jamais poderão resolver isso sozinhas. É preciso ter a participação dos outros órgãos estatais e da sociedade civil. Agora, fundamentalmente, é necessário que o governo do Estado atenda às premissas fundamentais, quais sejam a convocação de imediata de delegados, escrivães e agentes de polícia que já estão formados desde o mês de novembro de 2010. A convocação dos policiais militares aprovados em concurso para cursarem a academia e a abertura imediata de concurso para a composição do plantel de servidores do ITEP e do Corpo de Bombeiros. Nós temos hoje menos de 700 bombeiros aptos a trabalhar no Rio Grande do Norte. 3 incêndios concomitantes nessa cidade, a gente vai estar no pandemônio. Então, é necessário que haja humildade do governo em abrir os braços para debater com a sociedade as soluções que simples podem trazer conforto e tranquilidade às comunidades. Porque nós estamos falando aqui de homicídios, nós estamos falando aqui do crime mais grave. Porém, a sensação de insegurança que a nossa cidade e que a região metropolitana de Natal e outras cidades importantes como Mossoró, como Açu, como Caicó-Tonteno, com a profusão de roubos, de arrombamentos, de assaltos e de tentativa de sequestro ou sequestro relâmpago, é algo assustador. E a gente precisa recobrar a serenidade da nossa sociedade para a gente encontrar um caminho para a paz em tranquilidade. Secretário, ele falou aí no Conselho de Segurança, né? E falou na necessidade de contratação de novos agentes públicos, né? O senhor já antecipou em resposta anterior a questão da responsabilidade fiscal, né? O senhor está entre a cruz e a espada, né? Entre a cruz e a espada. Iniciando pelo que você perguntou, o envolvimento de jovens com a criminalidade, né?
é um dado importante que nós temos, que a cada ano que se passa, nós encontramos diminuir a idade do jovem, do adolescente com crime. Né? Tanto quanto vítima, como autor de crimes. Nós tínhamos aí no início, em 2011, era 19 anos. Hoje já é 17 anos. Nossa Senhora. E logo à frente nós temos, talvez com 15 anos. E outra situação importante também que eu queria colocar, como é complexo o assunto de segurança pública. Essa parte de criança e adolescente, ela é tratada dentro de medidas socioeducativas. E hoje nós temos até dificuldades, todos sabem, de poder você colocar um jovem desse para cumprir uma pena, né? Não só aqui no Rio Grande do Norte, mas no Brasil todo, né? Muito difícil. Hoje o nosso juiz que cuida dessa situação, ele, por outra extrema necessidade, está colocando já o jovem de volta à rua. Então se comete um crime e já se volta para a rua de novo, dificulta o policial, o militar, o policial civil, enfim, todos. Até, de um certo modo, não é a intenção do juiz, mas ridiculariza a ação. Não é a intenção do juiz, não é a intenção do juiz. E acaba o quê? O próprio policial se cansando dessa situação. Não vou prender já a ninguém. terceira vez que eu prendi, para que eu vou prender mais uma vez? Vou levar, vai soltar. Então acaba causando impunidade, né? Gera mais violência. Realmente, o concurso público, em todas as áreas que o doutor Marcos Dionísio disse, são extremamente necessárias, né? Nós temos um corpo de bombeiros realmente pequeno, né? Não chega a 700 homens o corpo de bombeiros. O nosso ITEP, hoje, ele está passando por uma reorganização. A notícia boa é que nós estamos com aquela lei, a lei de organização do ITEP já está na consultoria jurídica, em fase final para ser encaminhado o projeto de lei para a governadora, e até o final do ano pretendo que isso siga até nossa Assembleia Legislativa. O problema da Polícia Judiciária, todos sabemos que precisamos convocar esses policiais. Agora, vamos fazer como? Dentro do tempo certo. E os policiais militares, que também tem uma demanda aí que encontra-se hoje no Tribunal de Justiça, né, com o desembargador, para dar uma sentença final. E eu, como gestor da pasta, torcendo para que se resolva o mais rápido possível e que eu tenha realmente todos esses homens, policiais militares, civis, bombeiros, peritos, trabalhando na pasta. Porque o meu objetivo, o meu trabalho é esse, né, melhorar a segurança pública. Então, eu concordo com as palavras do Dr. Marcos Dionísio e acrescento esse problema que nós vivemos hoje, né? Que resvala na segurança pública, né? Que é o problema dos crianças e adolescentes, né? Que fica muito difícil de tratar. Doutor, pois não. Sobre a lei de responsabilidade fiscal, eu vejo que é um grande problema que o senhor enfrenta, porque desde que o senhor assumiu a pasta, que era o seu grande objetivo, né? O seu projeto máximo era a delegacia de homicídios, né? A divisão de homicídios. E sem efetivo, o senhor não tem como ter essa divisão de homicídios. Também implementar inteligência na Polícia Civil, o senhor não tem como fazer isso porque o senhor esbarra sempre nisso aí. Só que a lei de responsabilidade fiscal, o limite prudencial, ele já foi quebrado quando houve uma decisão judicial dizendo que poderia ser nomeado, que os policiais poderiam ser nomeados, os concursados. Ocorre que, em vez de o governo conversar com o senhor, que eu acho que foi bem assim, houve simplesmente uma falta de diálogo com o senhor, que é o detentor da pasta. E simplesmente o governo recorreu da decisão judicial. Era a oportunidade, porque ali estava sendo dada a oportunidade para o governo não precisar mais se prender ao limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal e nomear os policiais que o senhor tanto precisa para a sua divisão de homicídio, para a inteligência e para melhorar a situação. Como é que o senhor vê isso? Eu já disse isso para vocês, né, que haverá um cronograma de chamamento desses policiais. E até o final de 2014, que é o final do prazo desse concurso atual, nós deveremos chamar todos os policiais. Então, esse ano nós temos já a previsão de chamado para a divisão de homicídios, que a governadora já concordou. Então, até o final desse ano, a gente implanta a divisão de homicídios. Tem uma outra delegacia também muito importante, que é a Delegacia do Patrimônio Público, também é uma outra delegacia que a gente deve brevemente resgatar essa unidade. E até a Copa do Mundo a gente pretende chamar os outros policiais, né? Na verdade, o que está acontecendo com relação a essa questão da Polícia Civil, e a gente fala com propriedade porque são anos que esse sindicato, do qual sou o presidente hoje, o Sindicato dos Policiais, vem denunciando o caos, não só na Polícia Civil, mas também no sistema penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte, porque, como bem o secretário falou hoje, menores estão sendo soltos pelo Poder Judiciário porque falta um centro de detenção, de contenção desses menores, não sei como é que a gente poderia chamar, mas esses menores estão sendo soltos porque o governo do Estado não investiu nessa parte. Infelizmente não construiu nada nem apresentou projetos. Agora, voltando à questão
do contingente policial, civil especificamente, é um grande tema a ser debatido, porque sem esse efetivo, a Polícia Civil, que está sucateada, que tem as suas delegacias fechadas à noite, que o cidadão que foi vítima de roubo, de furto, até mesmo uma briga de vizinhos, que são conflitos que muitas vezes são dirimidos na própria delegacia, quando ele chega a partir das 18 horas, ele vai encontrar a delegacia com sua porta fechada. E é uma tristeza para esse cidadão que procura o Estado e não encontra a resposta necessária. E, às vezes, uma briga de vizinho pode se tornar, como a gente viu ontem, uma tragédia de morte, de homicídio, e aí também não vai ficar a solução, porque no Rio Grande do Norte, nós temos dados, estudos, apenas 5% dos homicídios são realmente apurados e os culpados são penalizados. Ou seja, 95% dos homicídios ficam impunes no estado do Rio Grande do Norte. Nós temos essa informação aqui da Tribuna do Norte. Nós temos esses dados. O sindicato também faz parte. Em 2009, o Simpol apresentou ao governo do estado, ainda em 2009, não só criticou a segurança pública, né, especificamente a Polícia Civil, mas apresentou soluções, inclusive de aumento de efetivo. Esse concurso que aconteceu foi uma luta do sindicato, que retirou os policiais militares que faziam vez de delegados no interior, através de uma ação conjunta com o Ministério Público, retirou esses policiais e abriu esse concurso para suprir essas necessidades, e até hoje esses policiais não foram nomeados, eles não conseguiram chegar até essas delegacias. Cidades do interior do estado, mais de 60% das cidades do Rio Grande do Norte não tem polícia judiciária. Isso é um grande tema a ser discutido. Por que não tem polícia judiciária no interior? Porque não tem efetivo. Nós temos hoje 5.150 vagas da Polícia Civil, é isso que está na lei do Estado, na organização do Estado, e apenas 1.482 estão ocupadas. Então não há prioridade do governo. Jair, não há prioridade. Só para cobrir essa sua afirmação, a gente tem acompanhado pelo Diário Oficiais do Estado a nomeação de pessoal para a educação, a nomeação de pessoal para a saúde. Com o mesmo limite. Sendo agredido. Então, o que eu acho é que é preciso o governo ter uma certa agilidade, que, por exemplo, o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas listou uma série de super salários no estado do Rio Grande do Norte. Na hora que o Estado reduzir esse pagamento ao limite do teto, o nosso limite prudencial, com certeza vai nos dar... Ele vai subir. Vai nos dar uma abertura para a convocação. Então... não é que eu esteja inocentando o doutor Aldair, mas me parece que a nossa governadora, a doutora Rosalba Ciarline, é que tem que ter esse compromisso com o governo do estado do Rio Grande do Norte. Ela não tem o interesse, e com o povo potiguar, e querer resolver essa questão, porque não é possível nós sairmos dessa atual onda de violência que o estado do Rio Grande do Norte está mergulhado, se a gente não recompor imediatamente o plantel de servidores da Polícia Civil. Temos que criar a divisão de homicídios? Temos. Por exemplo, foi criado com muito esforço uma delegacia de homicídios em Mossoró. Não se conseguiu mudar da água para o vinho ainda, mas já começou-se sim a elucidar uma série de crimes de homicídio que eram cometidos. Me permita fazer uma colocação sobre esse ponto específico. Vamos fazer só um minuto. Vamos deixar em episódio, voltando no segundo bloco, falando sobre esse assunto. 2 minutos a gente continua grandes temas. Só um minutinho, 2 minutos. Vamos lá. Voltamos com os grandes temas, tratando da questão da segurança pública no Rio Grande do Norte. E o professor Marcos Dionísio falava que, ao contrário do que, uma luz no fim do túnel, né? Pois é, a criação da Delegacia de Homicídio de Mossoró já está começando a fazer regredir a onda de violência que aquela cidade está mergulhada. Claro que não vai ser da noite para o dia, mas já existe um quantitativo menor de homicídios esse ano do que na metade do ano passado. E isso se dá exatamente por esse esforço. A Delegacia de Homicídios está conseguindo esclarecer crimes, e isso tem um efeito pedagógico para a sociedade como um todo, mas no mundo da criminalidade também. Então é necessário que o governo do Estado, e aí não é a Secretaria de Segurança que vai tomar essa decisão, a Secretaria de Planejamento, o Gabinete Civil e a governadora tem que fazer a exceção que a lei assegura para que segurança pública seja tratado como prioridade, e haja a recomposição, não só para criar a divisão de homicídios, mas para recompor todo o plantel da Polícia Civil. Porque veja só, Barreto, se
uma única delegacia de homicídios em Mossoró está conseguindo começarmos a reverter essa situação. Imagina se a Polícia Civil estiver interiorizada, imagina se as distritais estiverem abrindo nos finais de semana e à noite. Falar sobre números específicos. Em maio do ano passado, até maio, tínhamos registrado aproximadamente 105 homicídios na cidade de Mossoró. E aí a delegacia de homicídio foi implantada. E esse ano, em maio, foi registrado 68. 77. Né? Então, houve uma redução de aproximadamente 30%. 77 ele está falando, eu tinha dado 68. Mas é uma redução. Houve uma redução de 30%. Quer dizer, é um número significativo. Por quê? Isso intimida o bandido? Não, porque a polícia começou a investigar. Aquela real sensação, acaba a impunidade. O delinquente ele pensa duas vezes, olha, tem polícia investigando, se eu fizer eu posso ser preso. Me permite, gente. Né? Eu vou ser preso. E outra coisa interessante é que não só os homicídios, mas a criminalidade de Mossoró, houve uma redução. Aí por que, Dejaí? Mais uma vez, porque grande parte dos policiais civis que foram nomeados no Rio Grande do Norte, para reposição somente, aqueles que se aposentaram ou morreram, isso da Grande Natal, 90% dos que se aposentaram e morreram era da Grande Natal, foram nomeados e enviados para a região de Mossoró. Por coincidência. Então, por coincidência, houve um aumento da criminalidade em Natal. Por quê? Porque policiais de Natal foram transferidos para Mossoró e houve uma redução da criminalidade em Mossoró. Por quê? Porque chegou Polícia Civil na cidade, aumentando o seu efetivo e conduzindo as investigações necessárias para combater a criminalidade. Muito embora... Não, professor Ivene, depois o secretário. Só para esclarecer, muito embora nós não estejamos dizendo que a violência em Mossoró está diminuindo. Não, mas de crescimento ela regrediu, porque houve um aumento da Polícia Civil naquela cidade. O que tem havido é assim, não está havendo nomeação de novos policiais para aumentar o efetivo. Não. O concurso prevê um aumento de efetivo. É isso que reza o edital. E o que está acontecendo é apenas uma reposição do efetivo por mortes, por aposentadorias e exonerações. Tá? Com essa reposição, o que faz é o seguinte: morre, aposenta, exonera, substitui. Então não muda nada. E além de não mudar nada, há uma mudança do teatro de operações. O teatro de operações de Natal, antes era forte, agora passou a ser mais forte lá em Mossoró. E o crime, ele migra. Se você tem bastante polícia num determinado local, o criminoso não vai agir lá. Ele vai procurar um lugar onde ele tenha menos chance de ser preso, e ele vai para lá. Com essa situação de nomear apenas para substituir, o governo, na verdade, tem mais chance ainda, porque ele ainda não fez uma só nomeação que fosse para compor realmente o edital do concurso. Para o aumento do efetivo. Então, o edital do concurso não está sendo usado para nomeação. Se o edital do concurso não está sendo usado para nomeação, professor, poderia ser utilizado para aumentar mais ainda o efetivo. Já que já nomearam aí uma quantidade, vamos nomear mais. Vamos aproveitar agora, também os excedentes. Secretário, por favor. São 3 pontos importantes que eu marquei aqui. Primeiro, ninguém retirou policial daqui da região metropolitana de Natal para mandar para o interior, como foi dito. Primeiro, nesse primeiro momento nós conseguimos dos 500 policiais, nós mandamos 200. Entre mortos e aposentados. Você estava morto e aposentado e não estava trabalhando. Então, você não tirou ninguém daqui de Natal e mandou para Mossoró ou para a cidade do interior. Você estava morto e tinha falecido, ele não estava trabalhando efetivamente. Ele se aposentou em Natal. Então, esses 200 que nós convocamos, realmente foi para repor os mortos e os aposentados. Mas é a gente que já tinha aposentado e o falecido. Então, não houve manobra de tirar a gente daqui e mandar para lá, né? Já vi um quadro aqui. Outro ponto. Segundo o ministro da Justiça, e segundo os dados que nós temos aí do Brasil todo, o padrão hoje, infelizmente, no Brasil, em termos de elucidação de crime, gira em torno de 5% a 8%. É muito baixo. No Brasil. Então, quer dizer, o Rio Grande do Norte está fazendo, infelizmente, parte desse quadro que a gente quer reverter. Um quadro infeliz, né? Um quadro infeliz. E a terceira parte, muito importante, que o doutor Marco Dionísio disse, e isso tem que ser debatido, isso é importante para nós da segurança pública, é o seguinte: ele falou de saúde e falou de educação. Saúde e educação, constitucionalmente, detém hoje valores para investimento, tanto do governo federal, do governo estadual e até do município. E segurança pública hoje não se fala nisso. Seria muito necessário que o nosso Congresso Nacional aprovasse uma lei que desse o mínimo
de investimento necessário. Criando o Ministério da Segurança Pública. E nós vimos hoje, há pouco tempo, a presidente Dilma criou. Já se falou. A presidente Dilma criou agora um Ministério para as pequenas e médias empresas. Quando a gente está na pauta do debate, a segurança pública. Então, nada mais justo se criar uma Secretaria Especial de Segurança Pública, um Ministério da Segurança Pública, e colocarmos uma emenda na Constituição, colocando o mínimo que hoje se dá para a educação e para a saúde, fosse direcionado para a segurança, para investimento na segurança, né? Então, eu queria colocar esses três Nós saímos, Emanuel, por favor, Marcos. Nós saímos no ano de 1980 de quase 14 mil homicídios, né, para, no ano passado, 53.803 homicídios. Né? Isso em nível nacional. Nacional, sim. Se Né? fosse aqui, eu estava armado. Nós temos, por ano, 101.300 mortes por causas externas, sendo 53.800 de homicídio e 47 mil no trânsito. Né? A Organização Mundial da Saúde fixa que qualquer país com mais de 14 mil mortes por causas externas classifica esse país como mergulhado numa guerra civil. Ora, nós temos mais de 6 guerras civis dentro do Brasil. E aí, serve esse debate aqui para a gente fazer um alerta. Eu não conheço nenhuma experiência democrática no mundo que consiga conviver com 53.800 homicídios por ano. Então, a questão de se trazer a segurança pública, não como a repressão, mas como um ambiente possibilitador de que a população goze de direitos. E dentre os direitos humanos mais sagrados que tem, o direito humano à paz, o direito humano à segurança, o direito humano à tranquilidade. Daí que é necessário que o governo federal, é necessário que os governos estaduais e que o governo municipal consiga sentar na mesa para criar, como já foi criado o Conselho Nacional de Segurança Pública. É preciso que esse Conselho Nacional de Segurança Pública e os conselhos nos estados e nos municípios façam essa polarização dos cérebros da sociedade para que a gente construa solução para essa grande vaga de violência que pode estar colocando em risco o próprio processo democrático pelo qual tantos se sacrificaram na história desse país. Eu tenho duas perguntas. Fale já, eu queria só fazer uma colocação com relação à fala do secretário. Ele disse que não houve transferência de efetivo. Eu queria dizer que houve transferência de efetivo, sim, de Natal e da Grande Natal para a região de Mossoró. Não que Mossoró não precise de polícia, pelo contrário, nós somos inclusive a favor da criação de várias delegacias na cidade de Mossoró, como por exemplo a delegacia do idoso. O idoso de Mossoró está desprotegido, não tem uma delegacia do idoso na cidade de Mossoró. Delegacia, por exemplo, que hoje em Natal encontra-se totalmente sucateada ali na Central do Cidadão, na Avenida Rio Branco. Mas é necessário que também haja a implementação de outras divisões lá em Mossoró, do aumento do efetivo. Porém, quando a gente diz que houve transferência, é porque se está tendo nomeação para reposição, e aí eu entendo, por exemplo, na delegacia de Felipe Camarão, hoje, um bairro com 80 mil habitantes, tem apenas 4 policiais para investigação. Em 2010, tinha 14. 10 policiais de lá ou foram transferidos ou morreram. Inclusive, um era diretor do sindicato, morreu, tombou nas ruas, Luciano de Oliveira, não sei se lembram disso, defendendo ali a sociedade, tombou, foi morto por traficantes em Felipe Camarão, Luciano de Oliveira. Foi atraído a uma cilada, foi isso? Isso, atraído a uma cilada lá no beco de Felipe Camarão e foi assassinado, brutalmente assassinado. A vaga desse policial, o policial civil chegou, foi nomeado, ele trabalhava em Natal, na DENARC, e a vaga dele foi mandada para Mossoró. Não houve substituição da vaga dele na DENARC, onde ele trabalhava. Continua a DENARC sem um policial para trabalhar. A mesma coisa aconteceu em Felipe Camarão. Hoje só temos 4 policiais para investigar um bairro, uma dimensão de 80 mil habitantes. E um bairro violento. Violento. Então, houve sim uma transferência. E, consequentemente, na região de Mossoró, por ser agraciada, eu vou para Mossoró amanhã fazer uma assembleia lá, porque cresceu tanto o número de policiais lá, que é necessidade do sindicato fazer uma assembleia em Mossoró. Por quê? Porque a Polícia Civil chegando, ela começou a colocar as coisas no eixo, em sentido de investigação mesmo. A impunidade diminuiu em Mossoró, porque a polícia que investiga chegou. Olha, a segurança pública ela vai ser feita nesse ciclo. Polícia ostensiva, polícia civil e perícia, que é o ITEP. Né? E o bombeiro militar para as tragédias, para as causas da natureza e tudo mais. Agora, enquanto não houver nesse ciclo o investimento necessário, vai continuar a insegurança, a impunidade, a criminalidade aumenta e Natal aumentou porque diminuiu o número de policiais civis. Eu tenho uma pergunta aqui do telespectador Cláudio Virgulino, vou dirigir ao secretário.
Diz ele exatamente, abre aspas, porque a lei de responsabilidade fiscal só atinge a Polícia Civil. Não atingiu o Detran nem os professores, que foram 2 concursos realizados depois dos da polícia. E acrescenta, a governadora disse que se a justiça determinasse, convocaria os policiais militares. Mas a justiça determina a convocação dos policiais civis e o governo recorre. Por quê? Como é que o senhor vê isso? Quanto aos professores, pelo que eu tenho de informação, é exatamente em razão que os recursos eles vêm de um fundo, né? De um fundo, e o governo do estado ele participa com uma parte, né? Mas não é o todo. E do Detran eu desconheço. Agora, a situação dos policiais civis, e tanto dos policiais militares, ela vai ser resolvida. Dos policiais militares, demanda uma decisão, que eu já disse, que estivemos reunidos com o desembargador, que está com esse caso, e com o Procurador-Geral do Estado, o Ministério Público, todos tentando achar uma solução. O desembargador prometeu uma solução o mais rápido possível, pelo menos uma decisão, para que a gente possa ou convocar esses 800, ou iniciar um novo processo, se for o caso. Quanto aos policiais civis, é aquilo que eu disse, né? Nós estamos aí estabelecendo um cronograma de chamamento desses policiais e espero que até metade do ano que vem a gente tenha todos esses policiais civis trabalhando, né? Beleza, agora de Paulo Vieira para o professor Ivênio. Por que no Brasil temos 2 instituições diferentes? Polícia Militar e Polícia Civil. Elas tratam do ciclo da segurança, como falou o professor Ivênio. Não seria mais eficiente se houvesse uma fusão dessas instituições? O senhor é contra ou a favor? Acredito que dizer que sou contra ou a favor é muito precoce. Nós temos um histórico no nosso país. Nós não podemos nos comparar a outros países. Seria muito fácil a gente pegar e dizer assim, ó, vamos nos comparar com os Estados Unidos. Outra realidade. São outras realidades, outra cultura. Houve outro momento criador das polícias. A polícia militar foi criada num momento, a polícia civil foi criada no outro momento. Hoje em dia nós estamos com essa situação. A situação de termos 2 polícias para executar o ciclo completo. Se nós temos 2 polícias e nós não temos ainda como levantar um debate para uma possível unificação delas, não vamos nos ater a isso. Vamos nos ater a organizá-las para que elas trabalhem. Teria que criar mais um problema. Senão a gente vai criar mais um problema antes de resolver o que nós já temos. O problema do ciclo completo da segurança pública. Do funcionamento. Do funcionamento do policiamento. Então, por enquanto, vamos trabalhar para que elas façam o seu serviço, o seu trabalho. A Polícia Militar realize o policiamento ostensivo e a Polícia Civil faça a investigação. Porque hoje, do jeito que estamos, a Polícia Civil não consegue fazer investigação, a sensação de impunidade, volto a falar, aumentou tanto que nem a polícia ostensiva tem mais força. Hoje em dia nós vemos policiais uniformizados sendo assaltados. Eu já vi várias notícias aqui no Rio Grande do Norte. Quer dizer, o bandido perdeu o medo da polícia? Não tem mais medo. Não tem mais medo nenhum da polícia. Pode estar uniformizada e armada. Não tem medo. Diz aí, há algum tempo, historicamente não é tanto tempo assim, acho que faz 6 meses, ou um pouco mais do que isso, o ITEP estava com dificuldade de funcionar até com as geladeiras de conservação dos corpos. Como é que está essa situação? É verdade. Infelizmente, continua mesmo. Não houve ainda investimento nessa questão de geladeiras e todas estão lotadas. Hoje, se nós formos no ITEP agora, nesse momento, as geladeiras que conservam aqueles cadáveres, por exemplo, que chegam sem a devida identificação, precisam ser mantidos ali até que haja um exame, muitas vezes de arcada dentária ou de DNA. E é outra coisa lastimável, porque no Rio Grande do Norte nós não temos ainda um laboratório de DNA. Somos um dos únicos estados, acho que nós, e eu não lembro qual é o outro estado do Nordeste, acho que é o Piauí, que não tem ainda laboratório de DNA. Cadáveres ficam ali meses e até anos sem a devida identificação. Junta-se vários exames e vai se fazer esses exames no estado da Bahia, de 6 em 6 meses. Como se fazia também nos anos 50, 40, por aí. Então, assim, infelizmente não houve muito avanço. O ITEP hoje atravessa uma situação assim, de caos, porque falta uma lei orgânica, ainda nós estamos na luta. O Sindicato dos Policiais Civis também representa os servidores do ITEP. A gente está nessa luta para conquistar essa lei que vai organizar o ITEP, inclusive possibilitar a fazedura de concurso público para que haja ali todos os carros, que são muitos. O ITEP é, na verdade, uma grande coxa de retalhos com vários servidores, com vários peritos de várias especialidades trabalhando em conjunto para produzir aquilo que nós chamamos de perícia criminal. E essa perícia criminal que subsidia a investigação da Polícia Judiciária, do Ministério Público, do Judiciário, provas materiais, objetivas que vão conduzir a um culpado, aquele que cometeu o crime.
E o ITEP, infelizmente, hoje encontra-se sucateado. A sede do ITEP é uma vergonha, da década de 50. Vazamentos, infiltrações, o ITEP precisa de um prédio. O ITEP comprou recentemente, não no governo da doutora Rosalba, mas no governo anterior, umas viaturas indianas, Mahindras, estão lá na frente do ITEP apodrecendo por falta de manutenção, porque não tem peças no Brasil. Isso é uma vergonha, assim, a forma com que se trata a perícia técnica, que é uma base da segurança pública. Qual foi a ideia de comprar uma viatura indiana? Indiana. E está lá por falta de... Por falta de tão sucateados. Eu não estou inventando. Quem for na frente do ITEP vai encontrar ela. Ou inglesa, mas você comprar um negócio indiano. Né? Com todo respeito ao fabricante, né? Mas essa é a realidade. É por uma questão de impropriedade. O negócio do menor preço e tal, e acabou entrando com todo respeito ao fabricante, elas estão lá sem serem utilizadas por falta de manutenção, porque não tem peças. Então, assim, é uma falta de estrutura, de organização. Nós sabemos que não é culpa do secretário, ele já encontrou muita coisa errada e não tem o poder discricionário para resolver tudo, está fora da pasta dele. Eu lançaria, então, uma pergunta aqui aos meus 4 entrevistados, começando pelo doutor Dionísio. De quem é a culpa do carro da segurança do Rio Grande do Norte? Na sua opinião, de quem é a pessoa que é culpada disso? Olha, tem um verso muito bonito que Flávio José canta, que diz que eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Sim. Seria muito simplista da minha parte querer responsabilizar o doutor Aldair, querer responsabilizar o novo delegado-geral ou o comandante da Polícia Militar ou a própria governadora. Na verdade, segurança pública nunca foi tratado no Brasil enquanto um conjunto de preocupações de direitos humanos, que é de garantir a coexistência pacífica entre os seres. E isso traz para a ordem do dia a necessidade dos governos se movimentarem. E aí a crítica que cabe a gente colocar para o atual governo é exatamente a pouca velocidade que o atual governo tem de resolver os grandes problemas que tem. Quando eu falei a governança não pode se dirigir pela questão do retrovisor, é porque no primeiro ano é evidente que é a culpa do governo anterior, mas a partir da metade para frente você vai ter que mostrar sua própria criatividade para driblar as adversidades e construir solução para os problemas que se afiguram. E aí é importante, nesse momento, a gente observar de que é preciso a Assembleia Legislativa trazer para si essa responsabilidade. O ano passado, quando o governo do Estado foi pedir autorização para contrair empréstimo junto ao BIRD, a Comissão de Constituição e Justiça, principalmente através dos deputados Agnello Alves, Fernando Mineiro, Larissa Rosado, conseguiram, na comissão, encaixar um adendo para que o empréstimo também comportasse recursos para a área da segurança pública, um pouco mais, e para a área da Secretaria de Justiça também. Entretanto, o rolo compressor do governo fez com que a proposta inicial do governo fosse aprovada no frigir dos ovos. Então, é necessário, nesse momento, a gente construir o Conselho Estadual de Segurança Pública para que a direção colegiada entre o poder público estatal, entre o parlamento, judiciário, Ministério Público e a sociedade civil, a gente possa encontrar soluções. E as soluções, elas precisam ser encontradas. Eu não estava comparando a população de São Paulo com a população do Rio Grande do Norte. Eu estava comparando o número de vítimas de homicídio de São Paulo e o número de vítimas da população do Rio Grande do Norte e de Natal e de Mossoró, que começam a se aproximar de uma população gigantesca como a do estado de São Paulo. Quando os números absolutos começam a se aproximar, é algo assustador e mostra que nós não podemos mais derrogar, nós não podemos mais atrasar, nós não podemos mais demorar para parir as soluções que é necessário. Então, a recomposição do plantel da Polícia Civil hoje é para ontem. Nós aqui não estamos criticando o governo por ter chamado para o Detran, por ter chamado para a saúde, por ter chamado para a educação. Não foi mais que sua obrigação. Falhou o governo a não tratar a segurança pública como a prioridade que disse que tratou ao convocar os profissionais para suprir as lacunas que havia naquelas partes. Agora, secretário, de quem a culpa é do senhor? Não, tenho certeza que não. Como o Marcos disse, e a própria Constituição diz, é responsabilidade de todos, né? Então vamos distribuir essa responsabilidade, né? Mas quanto ao empréstimo do Banco Mundial,
eu queria até alertar sobre isso. Nós, na época, fomos em cima dessa situação e existe restrições do banco na concessão do empréstimo quanto a investimento em segurança pública. Restrições do banco. Então, o que nós conseguimos hoje é algo em torno de 28 milhões de reais, né? Que será investida na segurança pública, principalmente no ITEP. Nós vamos usar uma parte desse dinheiro lá no ITEP. A outra parte será na parte de polícia judiciária, na informatização de todas as delegacias de polícia do Estado. E a outra parte em softwares e hardware para a gente compor a gestão da segurança pública de modo geral. Mas o ITEP é prédio próprio, né? E também lembrando do vídeo monitoramento, que também faz parte desse pacote. O prédio do ITEP, infelizmente, não está nesse pacote. Agora, como você falou, houve uma reforma no Instituto lá de Medicina Legal, no Departamento de Medicina Legal. A velha geladeira antiga que vivia dando problema, ela foi substituída. Hoje é uma geladeira moderna, tem uma capacidade muito maior do que a antiga. Falta muito, mas se avançou naquele setor. E agora com esse programa Brasil Mais Seguro, que nós estamos aí terminando de traçar junto com o Ministério da Justiça, nós temos aí grande possibilidade de avançar, inclusive na parte de laboratório de DNA e na divisão de homicídios, enfim, em vários setores. Nós acreditamos nisso porque o governo federal ele vai investir, o governo do estado também tem que investir, inclusive as prefeituras municipais e a sociedade na parte de enfrentamento ao crack, que é o outro programa. Em Alagoas a situação já melhorou bastante, e na Paraíba está sendo implantado e nós vamos ser os próximos a receber esse programa que deve ser finalizado agora em julho. Professor Ivênio, de quem é a culpa da segurança está nessa situação? Eu não gostaria de dizer um nome para o culpado na segurança pública, do problema da segurança pública potiguar. Em meu livro, Crise na Segurança Pública Potiguar, que tive... Por favor, dá um close aqui, pode continuar falando. Tive a ajuda do Dr. Marcos Dionísio, e que o Dr. Aldair já conhece o livro. A gente procurou mostrar como a segurança pública se deteriorou no Estado e como na atual administração ela se alicerçou, ela ficou bem fundamentada. E o que a gente acredita é que a falta de planejamento estratégico para a segurança pública é que é a grande culpada. Quem deixou de fazer o planejamento estratégico? Porque eu vi os projetos que o doutor Aldair apresentou. É uma questão histórica. É uma questão histórica, mas na atual administração nós temos um problema clássico, que é a falta de planejamento estratégico. Ele apresentou um planejamento estratégico, mas o planejamento estratégico dele não foi cumprido. Por quê? Isso aí tem que se redirecionar para ele, porque ele teve que refazer diversas vezes o planejamento estratégico. Tanto é que hoje ele está refazendo para 2014, quando ele já poderia estar com todos os policiais trabalhando e ele já talvez pensando num novo concurso, num chamamento de excedente para melhorar o serviço de investigação, uma série de outras soluções que poderiam vir daí. Tá? Mas não aconteceu. O planejamento estratégico falhou. E aí? O senhor planejou não deixar o senhor trabalhar, e aí? Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar o professor Ivênio. Esse livro que já estou lendo, já li bastante. E, na verdade, esse livro, o senhor está de parabéns, porque ele é um relatório, realmente um relatório da situação. Pega o passado, vem ao presente e nos conduz ao futuro aqui da segurança pública do Rio Grande do Norte. Parabéns por esse livro. E o senhor foi muito feliz. Realmente, a gente convive com um problema de orçamento, né? Então, a cada momento que você apresenta um planejamento, você tem que encaixar ele dentro de um orçamento. E esse orçamento, cada vez, ele é diminuto, ele diminui. Hoje nós vimos essa situação. A briga com o planejamento para que a gente possa ter uma fatia maior nesse bolo, né? Que sabemos que existem outras prioridades como saúde e educação, mas a segurança, como todos sabem, ela tem que estar realmente entre os primeiros preocupações do governo e eu espero que assim continue. E a nossa governadora, ela pauta pela mesma ideia nossa e tão logo seja possível, nós vamos beneficiar a segurança pública de modo geral. Jair, com objetividade, a sua palavra para encerrar o programa. Eu fico assim, impressionado, porque eu sei que o secretário não pode, ele é secretário de Estado, ele não pode falar tudo que ele né? Porque ele é secretário de Estado, ele tem, na verdade, a responsabilidade também de fazendo parte desse governo, defender a política de governo. Mas o que a gente precisa hoje para a segurança pública é uma política de Estado, da segurança pública, que priorize a segurança pública acima de tudo, porque nós sabemos que enquanto não houver esse investimento necessário na Polícia Judiciária, na Polícia Militar, no ITEP e no Corpo de Bombeiro,
a criminalidade continuará aumentando e a impunidade. Isso, infelizmente, passa, sim, por vontade política da governadora. A governadora precisa acordar e perceber que a segurança pública hoje é o seu calcanhar de Aquiles. Enquanto ela não resolver essa questão, o seu governo vai ser taxado cada vez mais como um governo ruim, um governo que não fez o que deveria fazer, não fez a tarefa de casa. Porque quando ela se elegeu, ela se elegeu dizendo que ia cuidar da segurança pública. E nós sabemos que ela não está fazendo sua tarefa de casa. Hoje, nos 2 anos de governo, a Polícia Civil, falo em nome da Polícia Civil, nunca esteve tão sucateada como está. Nunca esteve. Delegacias fechadas à noite, policiais civis desmotivados. Nós éramos o 4º salário da federação, hoje somos o 18º. Uma situação difícil, a situação em que se encontra a Polícia Civil e a Segurança Pública. Ok, este foi o programa Grandes Temas, onde debatemos a questão da segurança pública no Rio Grande do Norte. Agradeço a sua audiência, agradeço aos meus convidados. Voltaremos na próxima segunda-feira debatendo um novo grande tema. Muito obrigado, muito boa noite e até lá.